Olá, estamos aqui de volta para a semana 2 do PET 2 de Ciências do oitavo ano. Bora lá? Então vamos lá. Aqui na semana 2, a gente continua falando do reino Plantae, ou Plantae, e nossa matéria começa aqui na página 29 e, na verdade, nós vamos falar sobre as atividades, né? Vamos fazer as atividades aqui da segunda semana. Então vamos lá. Na questão 1, está apresentando aqui dois grupos de plantas e pede para se identificar cada uma dessas estruturas. Então, vou pegar um desenho aqui com mais detalhes para a gente poder ver. Tá? Primeiro aqui, vou pegar uma foto. Isso aqui é uma foto de uma briófita, né? Aqui, a briófita são os musgos. Veja bem aqui o musgo, né? O musgo nós já falamos que é quando chove muito, que as árvores começam a ficar verde, que o cimento lá da sua casa começa a criar um tapete de veludo verde. Esse tapete de veludo, esse veludo que está encobrindo o tronco da árvore, isso que é o musgo, tá? Então, aquele veludo são essas folhinhas, vamos ver essa folhinha. São essas estruturas aqui, ó, tá? E quando chega o período da reprodução, os musgos lançam essas estruturas aqui, ó, tá? Isso tudo, gente, é bem pequeno, porque um musgo, ele chega a ter 2,5 centímetros, 3 centímetros, é bem pequenininho, tá bom? Aqui a imagem está bem ampliada, dá para ver os detalhes aí, que bonitinho, ó. Mas eles são bem pequenos. Aqui, então, a gente tem uma imagem, já um desenho, um esquema, né? Mostrando aí cada estrutura daquela. Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Essa parte aqui que forma o veludo é essa parte aqui, tá? Essa parte que eu falei que era as folhinhas, né? No outro vídeo lá eu falei que nas briófitas tudo é falso, né? Então, elas não têm raiz verdadeira, caule verdadeiro, flor verdadeira, folha verdadeira, nada nelas é verdadeiro, tá? Por que não é verdadeiro? Porque não tem as estruturas de uma raiz, de um caule, de uma folha. Parece, mas não é. Então, aqui, ó, na parte de baixo, na parte que a gente não vê, a gente tem uma estrutura que lembra uma raiz, mas que na verdade é um rizóide. Temos essas estruturas aqui que lembram folhas, mas que na verdade são os filóides. E estruturas que lembram o caule, que na verdade são os cauloides. Né? Então aqui, ó. Essa parte aqui é a parte que forma o gametófito, tá? Aqui nós temos, então, a parte que aparece na época da reprodução, que é o esporófito, que vai produzir, que vai liberar os esporos. Os esporos ficam aqui dentro dessa cápsula. Quando chega o momento da reprodução, essa cápsula meio que explode e esses esporos são julgados, tá? Vamos voltar aqui, ó. Então, esse aqui, então, é o musgo, né? E estamos perguntando aí quais estruturas são essas. Já respondi. Aqui nós temos, então, uma outra imagem, que é essa aqui, ó. Então, aqui nós já temos uma pteridófita, né? Uma samambaia. A samambaia, ela já tem estruturas verdadeiras. E ela é ela é mais complexa do que a briófita. Ela é mais complexa do que a briófita. Então, aqui, ó, nós temos as raízes da samambaia, o rizoma, que é aquela parte peludinha, né, uma parte marrom peludinha, que é o rizoma, né, que forma o caule. Nós temos aqui o broto da samambaia, né, que é aquela parte, né, fechadinha assim, isso é chamado de báculo ou bácula. E nós temos tudo isso aqui forma uma folha. Cada pedacinho desse aqui também é um folíolo, tá? Mas a folha é essa parte inteira. No verso da folha aparecem os
soros, onde estão os esporos. Vocês vejam que lá nas briófitas tinham as cápsulas, né? E aqui tem essas bolinhas, onde estão os esporos lá dentro. Ok? Então, aqui já temos a resposta dessas duas questões aqui. Então, letra A. A quais grupos pertencem as espécies representadas pelas figuras A, B? Já falei. Quais os nomes e função das estruturas 1 e 2, 3, 4, 5? Também já falei. Letra D. Qual das duas espécies apresenta maior tamanho? Né? Qual que é maior? A briófita ou a pteridófita? Por quê? No vídeo anterior, nós explicamos qual a estrutura que está presente a partir das pteridófitas que as briófitas não têm. Né? Quem se lembra aí dessa estrutura? Que leva a água da raiz até todas as partes da planta. Essa estrutura, então, vai ter essa função de levar a água, né? E depois de trazer a água, que no caso, água e sais minerais, que a gente chama de seiva bruta, e depois vai trazer a seiva elaborada. Isso permitiu que esse grupo de planta tivesse um tamanho maior, tá? Porque a outra que não tem essa estrutura, ela tem que ser pequenininha. Por quê? Porque a água vai passando de célula para célula. Então, ela não pode ficar longe da água, porque senão ela não sobrevive. Tá bom? Letra E. Cite 3 características presentes nas plantas representadas pela figura B, mas que estão ausentes nas plantas da figura A. Bom, então o que a figura B, o que a planta B tem que a A não tem? Tá? No outro vídeo eu falei, e no vídeo que está relacionado lá no canal também tem. Bom, 2. Com relação ao hábitat, quais são as semelhanças entre briófitas e pteridófitas? Briófitas e pteridófitas habitam ambientes semelhantes? Por quê? Por que elas têm que ficar naquele ambiente? Qual é a vantagem de se ficar naquele ambiente? Eu falei isso no outro vídeo também. 3. As fotografias a seguir mostram espécies de 4 representantes do reino planta. Então, aqui ó, nós temos A, B, C e D. Tá? A qual grupo pertence cada uma dessas espécies? Acabei de falar. Né? E no vídeo anterior também expliquei esse. Letra B. Indique a provável ordem cronológica de aparecimento desses grupos na Terra. Então, vocês vão imaginar o quê? Que esses grupos eles foram sofrendo alterações, né, e adaptações que foram deixando esses seres vivos cada vez mais complexos, cada vez mais adaptados à nova realidade deles, ao ambiente onde eles viviam. Então, pensando sobre esse raciocínio, qual apareceu primeiro na Terra, qual depois, qual foi a mais recente? Tá? Letra C. Entre os grupos vegetais em questão, um deles é encontrado em ambientes úmidos e sombreados. Cite uma característica deste grupo que justifique seu pequeno tamanho. Gente, está repetindo a pergunta anterior, né? A pergunta que teve aqui para cima. Só prestar atenção aí. Letra D. Qual dos grupos vegetais estudados apresenta como novidade evolutiva o aparecimento dos vasos condutores? Acabei de explicar. Né? E qual a relação dessa novidade e o ambiente em que os vegetais se desenvolvem? Acabei de explicar também. Tá? Letra E. Quais dos grupos vegetais estudados necessitam de água para a reprodução? Todos os seres vivos necessitam de água para a sobrevivência. Porém, alguns seres vivos, inclusive animais, precisam da água no processo de reprodução. No caso ali, alguns desses grupos precisam da água exclusivamente para a reprodução, outros esporadicamente, tá?
E o que a água vai fazer nesse caso da reprodução? Para que serve a água ali? O que ela vai fazer que ela é tão importante nesse processo de reprodução? Primeiro, a gente tem que relembrar também como é que as plantas se reproduzem, né? A partir de quais estruturas. Letra F. Em quais grupos a polinização é uma etapa da reprodução? O que é polinização, né? Vamos lembrar, o que é o pólen? Né? Onde está localizado o pólen? Qual é o papel do pólen? E como é que esse pólen sai de uma planta e chega em outra planta, né? Algumas vezes, quem leva esse pólen é a água, tá? Letra G. Qual foi o primeiro grupo de vegetais a se reproduzir por meio de sementes? Explique a função da semente. Para que serve a semente? Né? Todas as plantas apresentam sementes? Não, né? Quando que foi que a semente apareceu? Né? De qual daqueles grupos que a semente apareceu? Letra H. Qual o grupo que apresente suas sementes protegidas por um fruto? Né? O primeiro grupo em que a semente apareceu, a semente não tinha proteção, só tinha uma pelezinha de proteção. No grupo posterior, essa semente já veio protegida, né, pelo fruto, por uma estrutura mais espessa, por uma estrutura que favorece a sua dispersão e a sua proteção. Ok? Bom, esses vídeos aqui, ó, já estão lá no canal Ciência do Quintal. Vocês podem entrar lá na playlist do PET do 8º ano. Todos esses vídeos já estão lá. Esse vídeo aqui, ó, A Vida das Plantas, é muito bacana, tá? Não percam, assistam, tá? Que é muito bacana. É um documentário dublado, mas a dublagem faz parte, né? A gente tem que treinar, assistir vídeos dublados também, tá bom? É bem bacana. E além desses, vocês vão encontrar outros links de outros vídeos relacionados ao PET 2 e também ao do PET 1, que também ainda está lá, tá bom? Então, se você gostou, curta, compartilha, se inscreva, deixe seus comentários. Se você tem dúvida, deixa aí a sua dúvida no comentário. Se você tem o meu contato particular, manda sua dúvida lá, que a gente vai discutindo esse assunto aí que é tão extenso e tão complexo, apesar de eu não achar difícil, né, gente? É uma parte que eu gosto bastante, ok? Então, até a próxima!